Olá, hoje a gente vai falar com o Luiz Mainetti, um grande amigo meu, que trabalhou comigo em algumas peças de teatro e que hoje faz arte nas empresas, nas organizações. A gente vai conversar com ele sobre o que ele faz nas organizações é, e tirar algumas dúvidas e explicar algumas coisas que ficam dúvidas até para mim. Eu quero entender o momento dele como profissional da arte. Vamos falar hoje com o Luiz Mainetti, que é um amigo meu, que faz arte dentro das organizações. Ele conduz uma empresa desde 2001, fazendo CIPAT. Vou convidar ele agora. Está conectando. Fala, Dalmi. Luiz, está me ouvindo? Estou ou não estou te vendo? Não está me vendo? Quer dizer, estou te vendo, você está me vendo? Não, eu não estou te vendo. Eu tenho que clicar onde aqui? Não, é a conexão mesmo, a sua conexão que está ruim. Será, rapaz? Está ótimo aqui. Espera um pouquinho. Você mandou o convite para mim aqui? Eu acho que eu não aceitei. Não, eu te convidei, eu automaticamente te convidei, daí não precisa. Espera Quer aí. entrar de novo? Quer sair e entrar de novo? Vai, eu tenho que clicar em alguma coisa ou não? Não, você tem que sair. Só Tá, eu vou. simplesmente sair Tá, e da aí live. eu entro no Instagram, né? Isso, do mesmo jeito que você entrou, só que eu vou te incluir de novo. Quando você entrar aqui no ao vivo, eu te incluo novamente. Tá bom, tá bom. Vou sair então. Valeu. Valeu. Dalmi que está nos assistindo, aconteceu a mesma coisa com você, né, Dalmi? Né? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, Luiz. Pera aí. Deixa eu fazer tudo de novo aqui. Vou sair. Um momento só. Eu sou virgem ainda Não, nesse. mas provavelmente, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com o Dalmi, que está nos assistindo aqui. Ele, quando deu entrevista aqui também, não Ah, apareceu a imagem dele. Não sei por que motivo. é. Não apareceu a Tá. imagem. Bom, se a casa não aparecer, eu mudo de lugar, mas aqui tá dando um bom sinal. Eu tô próximo aqui. Um momento só. Tá. Quando ele aparecer de novo, eu vou pedir, Dalmi. Pronto, vamos ver. Não? Também não, Manete. Vamos tocar assim mesmo, sem a sua imagem? Pode ser. Que engraçado, hein? Engraçado mesmo. Não sei por que Uhum. motivo aconteceu isso.
É. Opa! Não, eu estou tentando mexer aqui, mas não aconteceu, não. Eu vi Vamos a lá, minha Maynete. imagem aparecer aqui, mas não sei o que aconteceu. Então vamos lá, vamos sem imagem mesmo, já que a internet não nos ajuda, vamos sem imagem mesmo. Luiz Maynete, um grande amigo meu, trabalhou comigo no teatro, em algumas peças. Nós nos formamos em 1994 em artes cênicas e hoje, desde 2001, ele trabalha com a arte dentro das organizações. Luiz Maynete é administrador de empresas, ele fez artes cênicas, fez mais de 20 peças de teatro, administra então a MAC, né, Movimento de Arte e Comunicação, desde 2001, né, Maynete? Isso, exatamente. Maynete, 2001. nos conta um pouquinho qual é o trabalho o seu trabalho dentro das organizações. Bom, vamos lá, né? O ator é uma ferramenta que conduz o espectador à reflexão, ok? E o nosso principal objetivo é modificar os hábitos e comportamentos do colaborador, tá? Então é aí que nós entramos. Nós montamos as peças ou qualquer outro tipo de evento para apresentar para as empresas, passando o conceito, seja de qualquer tema, seja de segurança, de saúde, meio ambiente, e porque antigamente as formas eram formas muito didáticas, né? As empresas elas ministravam esses treinamentos de forma muito didática. Então, a partir dos anos 90, começou-se a apresentar o lúdico nas empresas, né? E com isso, é claro, leva um aprendizado muito maior aí para os espectadores, né? Não fica aquela coisa monótona. Então, dessa forma... Oi? Maynete, em que momento começou a mudar esse perfil das empresas de fazer um cipate com artistas? Olha, a partir dos anos 90, tá? Vamos voltar um pouquinho mais para trás aí. Em 1953, surgiu aí o Teatro de Arena, né? Onde tinha o Augusto Boal, o Gianfrancesco Guarnieri, e claro que com o Black Tie, que estreou em 1958, isso aproximou as empresas do teatro. Né? Então depois... Esse, né? Oi? Porque o assunto era esse. Isso. O assunto, né, do Black Tie, para quem não conhece, é um tema político que era voltado totalmente para o universo empresarial, né? Legal. Então, isso começou lá em 58. Agora, o teatro empresarial mesmo começou por meados dos anos 90, ok? Nos anos 90 é que começou, aí começaram os primeiros grupos a fazer esse tipo de apresentação, levando o lúdico para as empresas. Tá, e normalmente a empresa... Quando você tomou a atitude de correr atrás das empresas, sair do mundo teatral e ir para o mundo corporativo, o que te fez ir para esse mundo? Era um mundo desconhecido para você, não era? Totalmente. Bom, nós nos formamos em 94, né, na Fundação das Artes, e eu iniciei justamente nesse ano. Em 94, eu fui apresentado pelo César Marchetti, né, todo mundo... A maior parte das pessoas conhece aí essa figura rara. O César, ele me apresentou. Ele é dublador? Oi? Hoje isso. Ele é dublador, né? Isso, dublador, né? Ele trabalhou comigo um tempo e hoje ele está voltado para dublagem. Então ele, assim que nós nos formamos, ele me apresentou uma empresa que já fazia esse tipo de evento nas empresas, né? Evento teatral aí corporativo.
E então eu comecei daí, comecei em 94 e de lá para cá eu não parei mais, né? Mas quando eu comecei, eu confesso que eu não conhecia nada, não sabia das normas, enfim, não sabia nada desse mundo corporativo. Então eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Legal. Me diz uma coisa, qual é o seu maior desafio dentro das organizações, cara? Porque você apresenta, eu que já acompanhei uma vez o seu trabalho dentro de uma empresa, né? Que eu fui conhecer o seu trabalho assim, visitando. Eu queria saber qual é o maior desafio em lidar com a linha de produção, com as áreas mais operacionais, né? Olha, Salvo, por incrível que pareça, eu acho que o desafio maior é na área administrativa, porque o chamado chão de fábrica é o mais fácil de se lidar, tá? Agora, na questão da área administrativa, eu acho que é um grande problema, porque eles quase que não participam. Veja bem, a CIPAT, ela é obrigatória em empresas que têm acima de 100 funcionários, né, obrigatória a realização, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, não necessariamente em forma de teatro, né? Mas eu acho que para nós o desafio maior mesmo é mudar o comportamento do pessoal da administração. Eu acho que é um público um pouco mais difícil, mais complicado para você tratar. Porque na produção, chão de fábrica, eles são muito flexíveis, muito maleáveis, eles entendem melhor aí a nossa apresentação, os conceitos que a gente quer levar, entendeu? Então, o público mais complicado mesmo, eu acho que é a parte administrativa. Tá, e quando você entrou nesse mercado, como que é a concorrência desse mercado, como era a concorrência desse mercado naquela época? Então, Salvo, quando eu comecei, haviam apenas 3 empresas que faziam esse tipo de evento. Então, era um mundo maravilhoso, onde a gente tinha muito trabalho, claro, era muito cansativo, muitas vezes a gente dormia pouco, saía de uma empresa, ia para outra, enfim, né? Agora, com o passar do tempo, claro, como todo e qualquer mercado, nós temos aí muita, né? Muita concorrência, e, aliás, tem muita gente boa, mas infelizmente também tem muita gente que acaba estragando esse mercado. Enfim, hoje em dia está um pouco mais complicado. A gente tem que trabalhar com preços, com prazos menores para poder ganhar o mercado, né? Porque está um pouco complicado. Está concorrido, entendeu? Né? Está concorrido, está muito. É como todo, né? Todo o universo. O meu ramo também é a mesma coisa. Normalmente é isso, né? Quando está escasso o mercado, vão surgindo os concorrentes e assim vai acontecendo. Uma outra pergunta, você não só conduz a empresa, como você também atua e escreve os textos, né, para essas apresentações. Como que é esse desafio, cara? Escrever, entender a necessidade, escrever o texto inteiro e depois chamar pessoas para trabalhar com você, não é isso? Isso, nós temos um portfólio já bem grande de textos, né, de todos os tipos de assuntos, né, seja meio ambiente, segurança, qualidade do produto, qualidade de vida, enfim. Nós temos já um portfólio pronto. Acontece que hoje em dia o mercado ele está mais exigente. Então, o nosso diferencial é que nós colocamos a realidade da empresa no nosso texto, né? Então, eu já tenho, graças a Deus, a habilidade de escrever. Para mim, isso não é nenhuma dificuldade. Agora, o mais complicado é o tempo. Quando, por exemplo, uma empresa pede um tema que eu não tenho, ou um tema da realidade deles, e eu tenho que correr contra o tempo para escrever um texto, né,
com a realidade deles. Então, acho que isso é talvez o mais complicado, porque assim, uma coisa é você escrever quando você está inspirado, tá de boa, então você consegue escrever com mais tranquilidade um texto. A outra coisa é escrever com pressão, né, sob pressão. E isso em tudo, né? Você fazer as coisas sob pressão, com certeza Sim, é lógico. muito mais complicado, né? Sim. Então, Mas mas aí o que assim, acontece? Você tem que escrever e depois colocar, dependendo do número de personagens, você tem que chamar gente para trabalhar com você. isso, nós temos hoje, ou pelo menos antes da pandemia, nós tínhamos aí um elenco mais ou menos de 10 atores que trabalhavam com a gente, né? Os atores, eles são freela, né? São freelances, e então, depois que eu escrevi o texto, muitas vezes eu mandava para a empresa para aprovação, eles faziam uma avaliação do texto, aprovavam o texto, e aí sim, eu contratava os atores para que a gente ensaiasse isso, decorasse, enfim, toda aquela rotina que tem um ator, né? Manda o texto, Sim. decora, enfim, aí dependendo do número de atores, a gente liga para um, liga para outro, enfim, né? A gente sabe que os atores hoje em dia, eles têm várias funções, eles têm várias coisas que fazem aí durante o trabalho deles, e então a gente vê quem está disponível no momento. Todos eles já conhecem esse mundo corporativo, já trabalham também há algum tempo, e então a gente escala os atores e explica a realidade, enfim. E aí a gente parte para a empresa, né? Então, o meu forte é escrever e também atuar. Eu sempre gosto de estar no meio, atuando, exercitando a minha arte, né? Então isso é uma coisa Existe, que eu não abro mão. Mainete, existe também ensaios? Ou vocês decoram o texto, ensaiam sozinhos e depois vai na cara e coragem mesmo no dia? Não, não, não. Tem um ensaio, tem todo um ensaio, um preparativo antes, prova de figurinos, adereços, movimentação de cena. É claro que o teatro empresarial é muito mais improviso, não é como um teatro convencional, né, que tem as marcações certinhas. No teatro empresarial não tem essa marcação, muitas vezes não tem uma luz adequada, o ambiente é diverso, né? Já cheguei a apresentar dentro de containers, né, em cima de caminhão, enfim. Então a gente tem que trabalhar muito com improviso, mas tem sim um ensaio, né, das marcações, dos textos, a hora que vai entrar, a piada, enfim, tem todo um ensaio antes e para apresentar um bom espetáculo, né, um bom trabalho para a empresa. Tá, uma outra pergunta que eu ia te fazer Hum. quando você está fazendo, quando você escreve essas peças, a empresa, você passa para a empresa aprovar ou não existe essa aprovação? Olha só, hoje em dia, antes não. Antigamente, num tempo atrás aí, a gente não enviava o texto, não tinha aprovação, mas como hoje está muito mais competitivo o mercado, então hoje eles pedem, a grande parte das empresas, elas pedem sim para o texto para dar um ok, para fazer alguns acertos, para ver se está de acordo com o que elas querem, tá? Então, hoje em dia, a gente envia, depois do texto pronto, a gente envia, se a empresa pedir, né, necessitar, a gente envia para eles darem um ok, entendeu? Tá. Voltando um pouquinho lá no César, quando te indicou na primeira empresa, ele indicou uma empresa só. E depois as outras você foi conquistando como? Não, assim, na verdade, assim, ele indicou uma empresa de um grupo que já fazia a apresentação nas empresas, né? Nesse mundo corporativo. Então, na verdade, ele trabalhava nessa empresa, tá? E aí ele ia sair e falou, ó, o pessoal lá tá te chamando para um teste, tá chamando você para um teste, você não quer ir lá fazer um teste? Eu fui fazer o teste,
passei no teste e acabei ficando. Eu trabalhei 7 anos nessa empresa, onde eu aprendi tudo, né, sobre esse mundo corporativo, e depois, em 2001, aí nós montamos aí a MAC. Ah, entendi. Então você primeiro trabalhou numa empresa que seria hoje a sua concorrente e depois você abriu uma empresa para você fazer isso, é isso? Exatamente isso, exatamente isso. Hoje em dia, a empresa que eu trabalhei, ela não tem mais ela não trabalha mais com teatro, eles trabalham mais com material gráfico, é o forte deles, né? Então, aliás, é muito bom o material deles. E aí depois nós abrimos a MAC e aí fomos conquistando os clientes, né? Mandando material, enfim. E aí foi um trabalho... Fazendo a prospecção comum. Isso, exatamente. Aí foi um trabalho de formiguinha. Como todos os mercados, né, Mainete? Sim. Mainete, me diz uma coisa. CIPAT acontece qualquer momento do ano ou tem um momento específico, uma sazonalidade dentro do ano? Olha, vai depende muito da produção da empresa. Vou dar um exemplo. Nós temos aí, atendemos ao grupo Raizen, que conhece a Raizen, né? Que eles têm aí a Shell, enfim, outros postos, né? Trabalha com combustíveis. Então, a Raizen, ela apresenta a CIPAT dela no começo do ano por conta da entre-safra. Então, eles param os maquinários nessa época, entre janeiro, fevereiro até março, para fazer as manutenções nas máquinas e aproveitam para fazer a CIPAT. Então, vai depender muito da produção da empresa. Quando a produção está menor, é que eles param. Geralmente é assim, né? Quando a produção da empresa está mais baixa, é que eles param para fazer essa semana aí de prevenção. Entendeu? É claro que tem empresas, por exemplo, como a Coca-Cola, né? A FEMSA, eles não param o ano todo. Estão sempre aí produzindo. Então é um pouco mais complicado, tem empresas que é um pouco mais complicado parar. Eles não têm uma data específica, entendeu? Muitas vezes já chegaram a marcar, vamos ter que adiar por conta da produção. Então acontece muito isso também. Entendi. Me diz uma outra coisa. Esse mundo específico aí de escrever as peças para você apresentar na empresa fez com que você entendesse um pouco do mercado corporativo, mas e se eles pedirem alguma coisa que você não conhece, como que você faz? Olha, isso acontece bastante e é por isso que eu pesquiso muito também. Então, se eles pedem um tema que eu não tenho no meu portfólio, que eu nunca apresentei em nenhuma outra empresa, o que eu faço? Eu vou pesquisar. Entro no famoso Google, e aí, claro, vou pesquisar sobre o tema, eu pesquiso muito e muito para ver se aquilo que está ali não é fake, se é o certo, se não é, enfim. Eu pesquiso muito, entro em vários sites para pesquisar aquele assunto, para depois montar o espetáculo com propriedade, digamos assim. Mas, assim, eu acho que até hoje não teve nenhum produto, nenhum tema que fugiu muito do meu conhecimento. Exatamente. Tá bom. Tá, Mainete, me diz uma coisa. São 19 anos na estrada aí com a sua empresa, tendo relacionamento com as empresas, passando por várias crises. O que mudou, tirando o Covid, lógico, né, que é algo imprevisto para todo mundo, mas o que mudou de lá 2001 até agora, 2020? Olha, Salvo, nós tivemos anos muito bons, né? Graças a Deus nós estamos aí em pé, né? Desde 2001 até agora estamos sobrevivendo.
Tivemos anos muito bons, mas também tivemos alguns anos que foram bem fracos, né, devido aí à crise do mercado, enfim, né, tudo isso, vamos dizer, vai de 2018, 2017, no final de 2018 para cá, nós tivemos uns momentos muito ruins. Então, foi um pouco complicado, por conta disso, nós tivemos aí que reduzir, né, custos, enfim, fazer algumas adaptações. Antes, nós apresentávamos muito peças, por exemplo, com 5, 4 atores. E conforme foi passando o tempo, as empresas, geralmente, a verba é curta, é pouca para essa questão da segurança, então nós fomos reduzindo o número de atores. Hoje, nós geralmente apresentamos aí um espetáculo teatral com 2 atores, com 3 atores, enfim. Então, nós tivemos alguns momentos ruins nesse mercado, mas, mesmo assim, estávamos conseguindo aí se equilibrar. A gente lança muita coisa nova, estamos sempre renovando o nosso portfólio, enviando lançamentos para os nossos clientes, né, nossos parceiros, digamos assim. Então, o nosso diferencial é o nosso portfólio, que é bem grande. Todo ano nós inovamos, colocamos coisas novas no mercado, de várias formas. Então, por exemplo, o último lançamento nosso foi o La Casa de Babel, que é uma sátira da La Casa de Papel, ok? Que são com 4 atores, então foi bem aceito também no mercado. Ela fala sobre segurança, sobre trabalho em equipe, sobre planejamento, principalmente. Quem assistiu o La Casa de Papel sabe que, né, o professor lá, ele fez todo um planejamento antes do assalto, digamos assim. Então, foca bastante o planejamento. Então, o nosso diferencial é esse. A gente consegue se manter por conta desse diferencial de lançar coisas. Todo ano a gente lança coisas novas, entendeu? Agora, por conta desse Covid, ficou um pouco mais complicado, né? Claro. Aí ainda temos que nos renovar muito para entender um pouco mais sobre esse Covid. Mas deixa eu te perguntar um negócio, porque a minha pergunta foi com base no que eu via na década de 90. Eu trabalhava numa empresa, na empresa Natura, e a gente via naquela época, inclusive o Fernando fez também umas apresentações dentro da Natura, por coincidência a gente se encontrou lá, mas naquela época fazia apresentação igual o seu trabalho para toda a empresa, né? Do escritório e a parte operacional. Sim. Hoje mudou isso ou não mudou? Ainda é para toda a empresa? Tem empresa que aceita fazer para todo mundo? Ou agora é só para a área operacional de segurança do trabalho? Não, é para todos, tá? A CIPAT, ela é aberta para todos, né? Seja da produção, seja da área administrativa, enfim, para toda a empresa ela é aberta, tá? Então, isso não mudou, não. A gente apresenta bastante para todas as áreas, na verdade, né? Então, isso não mudou, não. Continua sendo... Aquela vez que eu fui com você lá naquela empresa, eu vi que você fez 2 personagens. Certo. É muito comum que você utilize menos atores e faz mais personagens por causa de ter que arrochar um pouco os orçamentos, é isso? Na verdade, assim, geralmente os nossos espetáculos, não é via de regra, mas nós temos 3 cenas, por exemplo, tá? Então, vamos supor, a empresa ela pede, eu quero que vocês falem de segurança, de qualidade de vida e de meio ambiente. Então, o que eu faço? Nós apresentamos 3 cenas num único espetáculo, uma cena falando só sobre segurança, outra sobre né, qualidade de vida e outra sobre meio ambiente. E cada cena, nós mudamos os personagens, entendeu? Então, para a cena de segurança, às vezes, na primeira cena, tem
2 personagens, tem 3 personagens. Por exemplo, eu tenho um espetáculo que é Romeu e Julieta, que eu escrevi em cima, claro, do tema Romeu e Julieta, onde eu faço 6 personagens nesse espetáculo. Tá? São 4 atores, eu faço 6 personagens nesse espetáculo. Tá? Então, isso depende do tema, depende do que a empresa quer. Tem alguns que nós fazemos, alguns espetáculos que nós fazemos um único personagem, mas a maioria deles a gente muda bastante de personagem. Eu percebi que é algo muito dinâmico, né, Mainetti? Por exemplo, além de você fazer vários personagens e provavelmente outros atores também fazer 1 ou 2 personagens, existe um trabalho de cenário, de iluminação, de som, né, de sonoplastia, que é tudo feito por você também, não é? Exatamente, nós levamos nas apresentações aí o que é responsabilidade nossa, é o figurino, cenário e equipamento de som, tá? Então, todas as apresentações vai o nosso cenário, para cada espetáculo tem um cenário diferente, para cada espetáculo tem um figurino diferente e também uma sonoplastia diferente. Hoje nós operamos com um tablet, onde eu tenho todas as sonoplastias de todos os espetáculos, e nós operamos o som de trás do camarim. Entendeu? Então, a gente monta o nosso cenário, nós temos um fundo que nós chamamos de fundo de palco, onde é o nosso camarim, e de lá de trás a gente opera o som, entradas de personagem, enfim, qualquer tipo de som que tenha nesse espetáculo. Que são aqueles biombos lá pretos, né, que eu vi daquela vez. Nós temos vários tipos também de fundo de palco, né? Aquela vez que você foi assistir, nós estávamos apresentando com fundo preto, nós temos fundo azul, fundo vermelho, amarelo, de várias cores, temos de vários tamanhos, feitos de PVC, enfim, de vários materiais, tá? Então nós temos, para cada espetáculo é um tipo de fundo específico que a gente leva. Entendeu? Legal, é um trabalho. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: como o meu trabalho de palestrante, de treinador e de professor, é um trabalho também que as pessoas pensam que é um trabalho de 1 hora, 2 ali na frente de todo mundo, 8 horas no dia, mas aquelas 8 horas de um treinamento que você está fazendo, levou pelo menos mais umas 16 horas para você fazer o conteúdo, pensar nos jogos, nas dinâmicas, igualzinho que você está contando aí, que você escreve, tem que provavelmente escolher a música de cada espetáculo, os atores, ensaiar. É um trabalho muito mais forte antes do que o depois, ou durante, né? Com certeza, com certeza. Como te falei, né, tem uma pesquisa bem a fundo antes disso, antes da apresentação, tem os ensaios, então é muito tempo, não é só chegar lá e apresentar de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, as dinâmicas, por exemplo, hoje em dia, também grande parte dos nossos eventos, eles são recheados com dinâmicas, para não ficar tão didático o tema, né? Porque muitas vezes o tema ele é muito didático, então você precisa amenizar isso um pouco. Então a gente usa muito as dinâmicas, dinâmica de grupo, ou individuais, ou, por exemplo, de fazer testes, ferimento com as mãos, vamos lá, a gente fala muito sobre ferimentos com as mãos, né? Então nós temos uma dinâmica onde a gente chama um colaborador para imobilizar as mãos dele, e fazê-lo com que ele vista uma roupa com as mãos inutilizadas, né? Para ele sentir a dificuldade, ele tem que sentir a dificuldade que é se ele ferir a mão dele, entendeu? Então tem esses tipos de dinâmicas que a gente apresenta nos nossos espetáculos. O que o Luciano está dizendo aqui no comentário, a velha e boa
andragogia, né? É, Deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque o que acontece? Eu vejo eu vi naquele dia que teve a interação com as pessoas e que é bem legal essa interação e a percepção sua e do ator que estava com você de entender quem são as pessoas ali da plateia, lembrar dos nomes e fazer brincadeira com elas, né? E às vezes mexer com o diretor que está assistindo. Essa participação da plateia também é algo que traz para dentro do seu espetáculo, né? exatamente. Um dos pontos fortes da MAC é justamente essa interação que nós fazemos com os colaboradores, tá? Claro que quando eu iniciei lá em 94, de lá para cá mudou muito isso, né? Esse cenário mudou bastante, porque antigamente, lá quando eu comecei, você podia fazer uma piadinha mais apimentada, aparecer lá a secretária com vestidinho curto, né? Hoje não, hoje mudou bastante esse cenário, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e para quem a gente fala, tá? E claro que nós temos essa percepção, isso é falado para os atores, é passado para os atores antes da apresentação, todos eles sabem desse nosso formato, que nós não fazemos alguma brincadeira pejorativa ou que vá constranger ninguém. Então, todos eles já sabem desse método. E nós temos essa percepção da hora da gente estar apresentando, ver quem está participando, ver quem não quer participar, porque existe pessoas que você vê que elas não estão querendo participar, ou sei, talvez pela timidez, ou não sei qual é o motivo dela. Então, nessa pessoa a gente não chega. Ou muitas vezes, até o técnico de segurança, ele fala, olha, tem uma pessoa assim, assim, assado, por favor, eu peço para vocês não brincarem com ela, não interagir com ela. Então, a gente respeita muito isso, tá? E aí a gente percebe quem está entrando mais na brincadeira, e aí a gente vai e faz a interação. Muitas vezes, nas dinâmicas, nós pedimos antecipadamente para o técnico nos passar, você quer passar aí as pessoas para a gente fazer essa dinâmica, passa os nomes, enfim. Então, eles nos passam os nomes das pessoas para a gente fazer essa interação, para não ter um erro, né? Para não ter alguma coisa, algum complicador. Entendeu? Tá bom, entendi. Mainete, Hum. tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria de falar sobre o trabalho de vocês? Olha, que eu me lembre assim, não. Eu só quero falar um pouquinho do futuro, né? Do futuro nosso. Tá bom. Depois dessa pandemia. Claro que isso é incerto, né? As pessoas falam, não vejo a hora de tudo voltar como antes. Bom, ao meu ver, eu acho que as coisas não vão voltar exatamente como antes. Porque o que aconteceu depois dessa pandemia, o ser humano ele foi forçosamente, teve que sair da sua zona de conforto. Então, nós estávamos numa zona de conforto e houve uma mudança brusca em todo o cenário, em todo o mundo, não só aqui. Então, isso fez com que a gente saísse da zona de conforto e muitos de nós estamos aí trabalhando em home office, não é? Como você, como eu, né? Aliás, eu ouvi uma outro dia muito interessante, a pessoa falou home off, né? Trabalhando home off, que não deixa de ser, né, uma mentira, porque é o homem desligado, né? Home off. Mas a gente está trabalhando aí nesse home office hoje, e eu estava vendo uma pesquisa que depois dessa pandemia, pelo menos por enquanto, 30% das empresas elas vão aderir ao home office, né? Então, é um futuro que ainda a gente não sabe o que vai acontecer, mas que a gente tem que estar preparado. Tanto é que tem empresas que já pediram um orçamento para nós, aqui, para vídeos
virtuais, teatro virtual, né? Então, nós vamos fazer um treinamento virtualmente, vamos gravar, ou seja, por videoconferência, vamos enviar para a empresa e a empresa vai passar para o seu colaborador, né? Através, seja de videoconferência, ou seja, no equipamento deles lá nas televisões, enfim. Então, nós já estamos nos preparando para um futuro assim, né? Ou seja, eu acho que vai cair um pouquinho essa questão do nosso trabalho nas empresas. Não digo total, porque essa questão do home office também, geralmente é mais o administrativo, o chão de fábrica, a produção, ela não pode ficar, claro, home office, né? E o nosso forte, o nosso foco principal é a produção. Não que o administrativo não seja, né? Não estou querendo dizer isso, mas a grande parte, a maioria dos nossos colaboradores são da produção. Então, essa questão talvez não mude tanto, tá? Mas a gente tem que se adequar às novas realidades, né? E outra coisa, muita coisa vai aparecer também, né, Mainete? Muitas ferramentas novas vão ser construídas aí para ajudar nesse processo. Então, se, por exemplo, você conseguir, se aparecer uma ferramenta que ela consiga gravar a sua apresentação ao vivo e passar num telão para as pessoas assistirem lá, ou no celular de todo mundo separadamente, talvez é uma alternativa que vá acontecendo no futuro. A gente não pode dizer que não, né? Com certeza, com certeza. E digo mais, hein? Daqui a pouco você chega o holograma aí, né? A gente vai apresentar a apresentação de hologramas nas empresas, né? Mas realmente, com essa pandemia, a tecnologia nos ajudou muito, né? Está nos ajudando bastante. E eu acho que daqui até acabar essa pandemia, com certeza surgirão novas ferramentas e a gente tem que estar antenado com isso, né, para seguir isso, né? Tá certo. Tá. Mainete, como era a proposta da gente, era uma reuniãozinha rápida aqui, de 30, 40 minutos. Eu gostaria que você passasse aí os seus contatos, se tiver alguém que queira entrar em contato com você para te contratar, fica aqui o espaço para você falar o seu contato, o seu site, o que for melhor para você. Ok. Bom, eu só queria fechar com um bordão que eu sempre falo brincando, né? É brincando, tá, pessoal? Eu sempre falo que nada é tão ruim que não possa piorar. Mas isso é brincadeira, eu prefiro agora parafrasear um bordão de uma novela que passou, inclusive vai passar de novo, onde o personagem ele falava justamente ao contrário, né? Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Então eu acho que tudo que está acontecendo é ruim, sim, mas eu acho que de alguma forma ou outra é um aprendizado para a gente, né? E isso com certeza vai melhorar o ser humano como um todo, né? Como a gente está vendo aí a solidariedade, está vendo muitas pessoas aí solidárias e ajudando uns aos outros. Então eu espero que realmente cada ser humano reflita muito bem sobre tudo que está acontecendo, né? Legal. Bom, então o contato nosso, né, é a empresa MAC, mais conhecido como MAC, mas é Movimento Arte e Comunicação Limitada. O site é www.moviarte, né, com TE no fim, .com.br, e o nosso e-mail é moviarte@moviarte.com.br, ok? Legal, Mainete. Foi um prazer falar com você, velho. Tentei várias vezes aí conseguir o nosso encontro aqui, como tem outras pessoas que eu venho convidando também, que eu acho muito importante para divulgar o trabalho de vocês e para vocês explicarem um pouquinho sobre cada serviço que você presta específico, né? Uhum. E esse é o meu trabalho aqui para a gente bater um papo e estar junto também durante um período assim que a tecnologia está nos ajudando. Mainete, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram a gente até agora.
muito obrigado, até a próxima e valeu, velho. Eu que agradeço, Salve. Eu agradeço aí a oportunidade e agradeço também a todos. Pena que não deu para me ver, que eu me preparei tudo bonitinho. Mas... Falou, gente. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Até mais, Salve. Obrigadão, cara. Tchau, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.